Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O noroeste de Minas Gerais se destaca pela intensa produção agro-silvo-pastoril, apresentando resultados expressivos em termos de produção e produtividade, sendo responsável por boa parte do desempenho econômico do setor agropecuário do estado de Minas Gerais. Aqui em Paracatu, a agropecuária é um dos segmentos mais fortes, com participação de 1/3 na composição do PIB do município. A cidade é referência no cultivo de grãos, na pecuária e silvicultura. Além, é claro, do processamento de leite e grãos, é referência na produção de sementes de milho e soja, com a presença de importantes empresas do mercado de sementes do país. Devido a esse intenso movimento agro na região, hoje nós vamos falar de um importante projeto desenvolvido no município. O projeto de irrigação do Entre Ribeiros, em Paracatu, Minas Gerais. Implantado a partir de 1983, com recursos do PRODECER, Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento dos Cerrados do Governo Federal. Com a participação também do Estado através do repasse de recursos do BDMG, além do apoio na infraestrutura viária e de suporte à irrigação. Para falar mais desse projeto, que este ano completa 35 anos de existência, o Paracatu Rural recebe Luiz Otávio Teixeira de Noronha, presidente do Condomínio dos Irrigantes do Entre Ribeiros, presidente da APER, Associação de Apoio aos Irrigantes do Entre Ribeiros, o senhor Noronha. O projeto Entre Ribeiros, ele é um projeto financiado por capital japonês e brasileiro. Quem coordena os trabalhos no Brasil é a Campo, a CIR Promoção Agrícola, que hoje quem preside ela é um paracatuense, Miriam Pereira Botelho. Quando nós viemos era o Paulo Afonso Romano, que era o presidente da Campo, que era a gestora. O PRODECER é um programa de desenvolvimento para abrir novas fronteiras agrícolas no Brasil. Ele existe nos 8 estados da nação hoje. Começou em Minas Gerais, lá em São Gotardo, depois Coromandel e depois veio para Paracatu. Começou inicialmente em Paracatu com o projeto do Mundo Novo, aonde lá uma altitude relativamente boa, acima de 700 metros, chove relativamente bem. Aí na sequência veio o PCPER 1, que é o nosso projeto de colonização Paracatu Entre Ribeiros. Foi um movimento de transição, então esse teve mais capital brasileiro. O capital japonês tinha acabado o primeiro convênio, depois que veio o segundo, o PRODECER 2, a gente foi um intervalo entre o PRODECER 1 e o PRODECER 2. Noronha, e como funciona esse projeto? O projeto funciona da seguinte maneira. A CIR Promoção Agrícola, que é a gestora, ela procura terras em todo o país, fazendas grandes, divide em módulos menores e seleciona o pessoal para trabalhar. Financia, arruma o agente financeiro, no nosso caso é o BDMG, em alguns projetos é o Banco do Brasil, e divide isso e financia isso, pega o cadastro, cada um financia 80%, 20% é o recurso próprio que o cara tem que ter. Com correção, as correções normais do país, no nosso caso na época era o RTN, que era o índice de correção, o INPC, o RTN, que corrigiu os nossos financiamentos de acordo com o investimento fixo, o investimento variável, oscilava qual que era o indexador que corrigia. Nós viemos para cá em 1983, o projeto Entre Ribeiros 1, em agosto de 83, nós recebemos o termo de missão de posse. Antes disso, houve um critério, uma seleção, que selecionou, vindo alguns critérios que a Campo segue, que é, primeiramente, ter origem do campo, ter aptidão para o que se propõe, e foram selecionados 41 colonos de todo o Brasil. Tinham 3 paracatuenses, uns 8 mineiros, tinha paulista, tinha gaúcho, catarinense. Então, foi feita a seleção e viemos para cá. Aqui nós deparamos com um clima hostil, clima severo, secas de longos veranicos no mês de janeiro, onde nós plantamos 3 anos e perdemos 3 safras seguidas. Aí veio a necessidade, foi quando foi fundada esta associação. Essa associação foi fundada em 1985, depois de perder a segunda ou a terceira safra. A gente se reuniu e chegamos à conclusão de que não poderia se produzir satisfatoriamente se não irrigássemos. E naquela época tínhamos água em fartura. Nós estávamos cercados por rios, córregos e veredas e não produzíamos. Fomos ao BDMG, que era o nosso agente financeiro,
Fizemos um projeto, quase todos os 41 tinham formação técnica na área, inclusive tinham 3 ou 4 que vieram de São Gotardo. Assistente técnico da Cotia, quer dizer, os caras eram bem preparados. Eu tinha vindo também recentemente de Viçosa, formei em Viçosa e vim direto para cá, e tinham mais uns 2 formados em Viçosa e Lavras que vieram também. Elaboramos um projeto, levamos ao BDMG, o BDMG abraçou também conosco, topou conosco e fizemos esse projeto de irrigação, onde nós irrigamos naquela época apenas 30 hectares para cada um, porque o nosso limitante era energia, tinha pouca energia, mas já fizemos o projeto pronto, os canais, a estação de bombeamento, só não compramos as bombas da segunda etapa, mas ficou pronto o projeto, dá só para chegar e encaixar as bombas. Assim que a energia chegou, nós dobramos a área, 60 hectares para cada um. A região irrigada está toda inserida na bacia do Rio Paracatu, importante contribuinte do Rio São Francisco, e tem, além do próprio rio, importantes contribuintes também como o Rio Preto, Ribeirão Entre Ribeiros e o Ribeirão São Pedro. Luiz Otávio Teixeira de Noronha, o Noronha, presidente da Associação de Apoio aos Irrigantes do Entre Ribeiros, conta a história deste grupo que se reuniu para produzir de forma consciente, de acordo com os recursos disponíveis. Noronha relata que nem tudo foram flores no projeto. Além de perderem as 3 primeiras safras, eles passaram por muitas dificuldades. Emocionado, ele nos conta. Passamos muita dificuldade. Esse projeto, ele é um projeto que ficou marcado pela situação econômico-financeira da nação. Ele foi impactado por um sistema cruel, inflacionário, pesado, na década de 80 e de 90. Todo o impacto dos planos, passando por 4 ou 5 planos de governo, planos econômicos, o impacto dele final está lá na produção primária, que somos nós. É o produtor primário que absorve todos esses impactos. E perdemos muitos companheiros não deram conta, né? Sobramos poucos dos originais, talvez 13 ou 14 dos 41 só, que resistiram a todas essas intempéries, tanto climáticas como econômicas. Mas estamos aí, os que entraram são companheiros bons também, conduzem a coisa de acordo. Esse projeto é um exemplo para o Brasil, é um exemplo de reforma agrária, onde une o capital e o trabalho, o social e o capital, não só o social e não só o capital. Então isso é um exemplo de reforma agrária que o Brasil deve seguir, que funciona. Temos glebas ali de 200 a 400 hectares, quer dizer, não são grandes glebas, são glebas pequenas, e que dá para o sujeito sobreviver, não como essas reformas agrárias que fazem hoje, a 40 hectares de terra para o indivíduo, joga ele lá dentro, ele não vai dar conta de sobreviver, ele vai ter que vender mesmo, ele não vai dar conta de sobreviver de lá, ele não tem uma máquina, na enxada ele não dá conta, não faz nada mais na enxada. Essa agricultura familiar, desse jeito que se tenta implantar, é um blefe, isso não funciona, não vai funcionar. Mas essa associação foi fundada devido a um conflito de modelo de gestão entre a Coopervap e nós do Projeto Entre Ribeiros. Quando viemos para cá, a região do Paracatu, ela era tradicional, principalmente pecuária de corte extensiva. Uma bacia leiteira também respeitada, que hoje é mais ainda, hoje é uma bacia leiteira muito respeitada, uma das maiores de Minas. Mas na época era mais uma pecuária de corte extensiva, que o sujeito tinha aí uma reis por cada 2, 3 hectares de chão. Aí nós montamos esse projeto, o Prodecer financiou para que uns silos muito bons, até uma UBS, uma unidade beneficiadora de semente, que era a melhor da América do Sul naquela época, não funcionou. Ela funcionou aqui alugada. Nós produzimos sementes de arroz e de soja uns 2 anos aqui em Coopervap, depois parou. Nós temos aqui dentro do Paracatu umas 15 revendas de produto agrícola, de defensivo agrícola. Poderia ser tudo dentro da Coopervap. E cada uma dessas revendas é uma potência. Gira aí 2, 3, 4, 5 milhões de reais por ano cada revenda dessa. Mas, infelizmente, não era da tradição da Coopervap. Por isso foi criada a necessidade da gente fazer uma associação à parte, que até hoje somos amigos, somos associados da Coopervap, compramos muita coisa, hoje atende bastante, alguma parte já a Coopervap nos atende, sim. Eu compro muito defensivo lá. Todos nós temos uma vaquinha, temos um porco, a gente compra as rações lá, compra os produtos veterinários lá. Mas a necessidade veio desse conflito de modelo de gestão entre a pecuária e a agricultura. Graças a Deus, ela também evoluiu, como a Coopervap evoluiu, a nossa associação também evoluiu. Você vê que hoje nós temos uma estrutura boa, uma estrutura tecnológica boa de gestão de recursos hídricos, de gestão de equipamentos, de aferição de equipamentos. Os equipamentos são totalmente em cima, eles usam os recursos na medida ideal que se necessita dele. A gente não usa e abusa de mais nada como se usava e abusava antigamente, porque não tinha noção do controle disso e do que ia acontecer no futuro, e o futuro é agora que está acontecendo. A falta, a crise. Então, a exemplo disso, nós da Entre Ribeiros
fomos os primeiros a irrigar aqui em Paracatu. Aliás, tinham 2 ou 3 produtores. Eles tinham já um pivô que serviu de exemplo para nós também. Nós vimos eles produzindo e instalamos esse projeto. Nós fomos os primeiros na bacia do São Pedro, entre ribeiros, a irrigar. Na época, a nossa outorga consumia em torno de 9% da vazão do rio entre ribeiros. São aproximadamente 160 mil hectares de área produzindo no Entre Ribeiros, sendo uma importante região produtora do estado. Entre as produções estão milho semente, com 10 mil hectares, milho indústria, 6 mil, feijão, com 10 mil, soja, 25 mil hectares, cana-de-açúcar, 48 mil hectares, hortifrutis em geral, 1.000 hectares, silvicultura, 5 mil hectares, pecuária de corte, 45 mil hectares de pastagem e a pecuária de leite, 10 mil hectares de pastagem. Isso dá uma geração estimada da receita anual de mais de 700 milhões de reais, gerando mais de 72 milhões de reais em impostos. Além disso, a região oferece cerca de 133 mil empregos diretos e 181 mil de forma indireta. Noronha conta que o projeto foi um sucesso após alguns anos de implantação. Outros produtores também começaram a implantar a irrigação, mas de uma forma não planejada. Isso trouxe problemas. Como foi sucesso a agricultura irrigada, todos os pecuaristas, todos os fazendeiros a montante, acima, também se interessaram, e obviamente têm o direito, somos todos iguais perante a lei. Os recursos naturais estão aí para servir o homem e todos os homens, não só um, nem só outro, e foram colocando irrigação para cima ao longo do rio, até chegar ao ponto de exaurir o recurso. Por má gestão do poder público, criou-se há uns 15 ou 18 anos atrás o IGAN. Não existia um órgão gestor para os recursos hídricos, mas criou-se o IGAN. E em 2002, nós tivemos a primeira crise hídrica aqui. 2002. Faltou água lá embaixo no Entre Ribeiros. O que a gente podia fazer? Nada mais do que procurar o Ministério Público. Procuramos a Promotoria Pública Ambiental em Paracatu. Eles mandaram um promotor para cá. O promotor fez um levantamento. Damos um termo de ajuste de conduta, um TAC. Fomos penalizados em alguma coisa, multados, que na verdade não tinha ninguém legal, tá todo mundo ilegal. Quem estava menos ilegal era Entre Ribeiros e que mais tomou o coice também disso. Nós fomos penalizados de várias formas, reunir-se em 4 associações, além da nossa. A nossa foi o exemplo para o promotor. Falamos, bom, se tudo funcionar igual o Entre Ribeiros, vai funcionar a bacia como um todo. Aí forçou-se que se fundasse mais 3 associações setorizadas. Uma que se chama Associação do Mundo Novo, que é onde nascem as águas que correm para cá. É a Associação do São Pedro, que é o meio da bacia. E a Associação da Vereda Grande, do Córrego Vereda Grande, que é um grande afluente contribuinte do Entre Ribeiros, do complexo da bacia do Entre Ribeiros. Naquela época, nós fomos obrigados a contratar uma empresa multidisciplinar que tinha de geólogo, acólogo, cupinólogo, formigólogo, tudo quanto é ólogo que você pensar, tinha nessa equipe. Nos custou, naquela época, 200 mil reais. É dinheiro para danar. Para fazer um levantamento de toda a bacia, e eles fizeram esse levantamento. Naquela época, eles fizeram um diagnóstico. Nesse diagnóstico, já naquela época, nós estávamos com 11 mil hectares irrigados na bacia. A vazão não era suficiente para aquele tanto de água irrigada, para aquele tanto de área irrigada. Necessitava-se de intervenções na bacia para suprir a necessidade de uso. No entanto, nada foi feito de lá até aqui em termos de intervenções, a não ser algumas particulares, como nós fizemos um pequeno barramento lá só para elevar o nível da água para nossas bombas alcançarem, e alguns fizeram pequenas coisas mais localizadas, que não atendem o geralzão como um todo. Nada foi feito e hoje temos em torno de 30 mil hectares irrigados na bacia. Quer dizer, aquela água que não era suficiente para 11 mil, que foi diagnosticado, que não era suficiente para 11 mil hectares, mesmo assim, mesmo sabendo disso, o órgão responsável por isso liberou a outorga para mais 2 tantos. Obviamente, essa água não dá. Isso nos fez amadurecer muito, desenvolver um projeto de gestão compartilhada. Hoje a nossa outorga é uma outorga coletiva, ela não sai individual para ninguém mais, sai uma outorga coletiva da bacia inteira, né? Quando você vai renova a outorga da bacia inteira. Então, hoje nós temos o controle, a ponto de reunir-se as 4 associações e marcar data de plantio, analisa a vazão do rio, o nível do rio naquele momento, em abril, geralmente em abril, a gente faz essa reunião, vê a vazão do rio. Nós temos uma empresa contratada por essa
essas 4 associações, que mede a vazão do rio em 12 pontos. Nós temos 12 estações de medição de vazão do rio. A gente faz o acompanhamento dessa vazão do rio e a gente já sabe o nível. Tem 15 anos que nós fazemos o monitoramento dessa bacia, então a gente já sabe que nível que está a água, até quando vai suportar, o que nós podemos plantar, até quando que pode ir, para não faltar água lá no final da safra. A gente pode estender a safra até setembro, até junho, julho, agosto. Aí a gente faz o cálculo juntamente com o técnico, que faz esse acompanhamento, e determina as datas de plantio. Segundo Noronha, os cálculos não saem 100%, mas os erros são poucos. E os irrigantes do projeto podem plantar tranquilamente que terão água até o final da safra, respeitando o que foi definido pelo grupo das 4 associações. A gente não atinge 100%, mas 95% a gente tem atingido. O que eu já acho um grande negócio, é um grande amadurecimento do produtor rural, é uma conscientização que ele já tomou essa consciência de que tem que ser compartilhada, senão todo mundo perde. Se todo mundo plantar, todo mundo perde, vai faltar água para todo mundo, ninguém chega lá no final. Antes de chegar num final menor para todo mundo, mas que todo mundo chegue, do que perder tudo. Então essa consciência nós já temos. E daí veio essa associação, veio com essa função e estamos aí até hoje. A partir do governo Itamar Franco, a nação tomou um outro rumo. Aí o agricultor começou a ter um retorno justo do seu trabalho e às vezes até mais do que justo. Tiveram safras aí que nós ganhamos bastante dinheiro. Graças a Deus, pagamos conta para trás, acertamos, fizemos melhoramentos, vieram as linhas de crédito que também nos permitiu trocar nosso maquinário que já estava obsoleto, já estava velho para danar. Foi do governo Itamar Franco para cá que a agricultura nacional tomou rumo, principalmente Paracatu. Depois disso, agora de uns 5 ou 6 anos para cá, entramos em decadência novamente, precisando de dar mais uma balançada. Mas nessas 2 últimas décadas, o Brasil como um todo, a agricultura como um todo, ela saiu de produtividades, por exemplo, uma produtividade de soja de 30 sacas para 60, 70 sacas por hectare. Em 20 anos nós dobramos, mais do que dobramos a nossa produtividade. Milho de 100 sacas para 200 sacas, feijão de 30 para 60 sacas. Quer dizer, o Brasil deu um salto em termos de produtividade de grão. Isso assusta o mundo assusta com isso. Agora, o brasileiro não dá valor nisso, o próprio brasileiro, nem nós agricultores, que somos peça fundamental nisso, que nós participamos diretamente dessa evolução, nem nós mesmo não nos valorizamos. A verdade é essa. Mas o Brasil hoje é exemplo para o mundo. O Brasil é o primeiro, é o segundo produtor em qualquer fonte de proteína animal ou vegetal. E além de ser o primeiro ou segundo produtor, também é primeiro ou segundo exportador de todos os produtos agrícolas. Então, nós temos vocação agrícola, nosso país é um país agrícola. O dia que os nossos governantes tiverem a consciência disso, que a nossa matéria, o nosso comércio é agrícola, que o país é um país agrícola, nós vamos alimentar o mundo e vamos ser o país mais rico do mundo. Com certeza, #o agro é forte. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?